Esse vídeo de hoje tem uma pegada bem mais nostálgica, já que eu vou ensinar a desenhar os personagens de Cavaleiro do Zodíaco, um dos animes mais antigos de todos, que com certeza começou muito dos animes que nós temos hoje e que tem um traço muito interessante, tem um traço muito único, principalmente pelas suas armaduras, algo que aparece raramente e que você provavelmente terá muita dificuldade na hora da pintura. E é isso que eu quero te ajudar no vídeo de hoje. Assiste o vídeo até o final que eu vou te explicar passo a passo como desenhar cada personagem no Cavaleiro do Zodíaco. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é Wesley. E nesse vídeo eu vou aprender a desenhar os personagens de Cavaleiro do Zodíaco. Um anime bem antigo mesmo, esse aqui é um dos originais, assim, dos clássicos. Eu nunca assisti, tá? Mas o que eu já ouvi falar, ele é um anime bem ruimzinho. Ele é um anime bem ruim, bem superestimado e envelheceu muito mal. Comenta aqui embaixo se você é fã de Cavaleiro do Zodíaco, se você ama Cavaleiro do Zodíaco. Que eu saiba, ele é um anime bem meia boca, vamos botar assim. Acabou envelhecendo meio mal. Mas Cavaleiro do Zodíaco, ele tem uma questão muito interessante de um traço, algo muito único, que basicamente, que eu lembro, só Cavaleiro do Zodíaco tem, assim, dos grandes, só Cavaleiro do Zodíaco tem. Obviamente, algum outro anime pelo mundo vai ter isso também. Mas, antes eu quero te falar o que é essa série. Essa série eu vou te falar como desenhar aqueles personagens daquele anime específico. Como que eu vou fazer isso? Te explicando como é que é o traço daqueles personagens. Por quê? Todo anime tem um traço específico, já que ele foi criado por um criador. Ele teve um criador em comum que desenhou todos os personagens. Então, se você identificar qual é o traço daquele anime, fica muito mais fácil de você desenhar os personagens daquele anime. Então, qual é o traço dos Cavaleiros do Zodíaco? Eu sempre uso o Seiya, que é o protagonista, né? Eu sempre uso o protagonista do anime, então vamos usar o Seiya. Primeiro, olha os olhos bem grandes. O que isso acontece? Várias vezes eu falo aqui no canal e sempre vou falar. O olho é a parte mais importante do desenho, porque é nela que nós vemos a emoção do personagem. Todo mundo que nem viu o Cavaleiro do Zodíaco já sabe disso, que é o meu caso. Os personagens estão expressando muito, eles gritam na hora do poder, eles fazem muita expressão na cara deles. Então, um olho grande ajuda a ter isso. Tu vai ver que todos os personagens desse anime, eles têm um olho maior. Por quê? Porque assim fica mais fácil tu ver a emoção deles cantando o ataque, né? Falando o ataque, a emoção de um golpe, coisa assim. Fica mais fácil de tu demonstrar isso. Quando o personagem tem um olho pequeno, é mais difícil de perceber a emoção dele. Então, o olho grande é um detalhe. Segundo, o formato do rosto deles não é muito pontiagudo, ele é meio que um oval. O queixo deles é um pouquinho quadradinho, um pouquinho largo, mas não é muito pontiagudo. Tem que tomar cuidado com isso. Se tu for fazer um Seiya ou qualquer personagem de Cavaleiro do Zodíaco com um queixo muito pontiagudo, vai ficar estranho, não vai ficar legal. Outra característica também muito interessante é sobre o cabelo. O cabelo deles tem bastante mechas, mas são mechas simples, são mechas grandes, não são aquelas mechas detalhadas, aquelas mechas finas. Isso não acontece com o Cavaleiro do Zodíaco, todas são mechas grandes, assim. Pode ver aqui pelo Seiya e tu vai ver com os outros cavaleiros também, tá? Claro, depende de tudo. Às vezes existem exceções? Sim, existem exceções. Até porque senão todos os personagens ficariam iguais, se todo o autor fizesse todos os personagens com as mesmas características. Mas, em via de regra, a maioria dos personagens do Cavaleiro do Zodíaco vão ser essas características que eu tô falando do Seiya. Pode haver exceções? Sim, vai haver exceções. Mas, como a palavra mesma diz, é uma exceção. Então, não fica contando como regra isso. Beleza? Agora, além disso, né, do cabelo, tem a parte mais importante desse anime, que é as armaduras. As armaduras, elas são muito interessantes, por alguns fatores. Primeiro, você tem que dar o aspecto que ela está por cima do corpo, então é importante você dar esse volume nela. Tu percebe que, olha como tem profundidade a armadura. Por exemplo, tá vendo a ombreira dele no braço direito nosso, que o braço tá esticado? Tá vendo que tem uma questão de profundidade ali com uma sombra? Tu vê que não é uma ombreira assim reta, não é uma ombreira curta. Tu vê que ela tá sobrando pelo ombro do Seiya. Isso é uma questão de profundidade. A armadura você tem que dar muito isso.
Olha, por exemplo, na parte de baixo dos 2 braços dele, na armadura de baixo dele. Tu percebe que parece que ela tem uma camada muito grande, porque ela termina a armadura lá em cima e olha até onde ela vai. Ou seja, dá sempre esse aspecto de profundidade, dá sempre esse aspecto de estar sobre alguma coisa. O que é o ponto mais importante? Pintura. A pintura vai ajudar muito nessa questão de luz e sombra, nessa questão de profundidade ou não. Quanto mais profundidade uma área tem, mais escura ela tende a ser. Então, mais sombras tu vai jogar naquele local. E o vice-versa não é bem vice-versa, né? Quanto mais raso, sim, tende a ser um pouco mais claro, tende a um pouco mais de luz. Mas, questão de profundidade é quase certo, tá bom? Então, é muito importante, quando você estiver desenhando uma armadura, dar essa questão de profundidade. Esse aspecto de estar sobre alguma coisa. Olha como o cabelo do Seiya. Tu vê que o cabelo do Seiya ele vai pra frente, mas tu vê que... Olha como o capacete ele parece estar em cima do cabelo do Seiya, porque ele tem essa questão de profundidade. Então tu vê que a linha é uma linha meio que diagonal o capacete dele, como se estivesse vindo para frente. O que as pessoas erram muito? Elas fazem uma linha horizontal, como se o capacete estivesse de lado. Assim não dá esse aspecto de dimensão, dá esse aspecto de profundidade. Isso é algo um pouquinho complicado, tá? Um pouco de perspectiva, um pouco de profundidade, como aplicar um desenho, mas faz muita diferença. Tu entender como dar profundidade para o seu desenho é muito importante. Comenta aqui embaixo se você quer uma aula só sobre isso, tá? Só sobre como dar profundidade para o seu desenho. Mas, na desenhar armadura, você precisa disso. Então, percebe que ao capacete, a linha dele não é na horizontal, é na diagonal, meio como se estivesse vindo em nossa direção. A ombreira é a mesma coisa, ela é meio que uma na diagonal, como se ela estivesse subindo, como se ela estivesse se afastando. Tudo para dar profundidade. Luz e sombra extremamente forte. Outra questão muito importante. A armadura ela é um metal. O metal ele reflete muita luz. Então olha quantos brilhos tem na armadura. Tu percebe que elas estão de cinza prateado. Aí tem uns tons de branco. Aí tem um cinza meio escuro. Um cinza meio clarinho. Tem vários tons na armadura. É um pouquinho difícil de fazer. Se você não tá muito acostumado em fazer pintura, se você ainda não tem muito costume de luz e sombra, eu não aconselho fazer esses personagens. Por quê? Porque tem muita luz e sombra, então talvez você se atrapalhe um pouco. Agora, você já tem mais experiência, você quer praticar, é uma pintura muito interessante que vai exigir muito luz e sombra e vai ser um excelente treino. Caso você faça um desenho de Cavaleiro do Zodíaco, caso você já tenha feito, me manda lá no Instagram, tá? Link na descrição. Eu sempre gosto de receber o desenho de vocês e dar feedback, falar o que vocês precisam melhorar, o que vocês estão acertando, o que vocês estão errando. Tudo que vocês precisam fazer ou podem fazer para evoluir ainda mais rápido. Então o link do meu Instagram tá sempre aí na descrição e vai ficar sempre assim para ajudar vocês, porque lá é uma forma muito boa de eu interagir com vocês. Então, esses são os principais pontos dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou botar outra imagem do Seiya pra gente afirmar isso, pra gente ver certinho isso. Então, eu botei essa imagem aqui, que o que nós vemos de diferente dela? Primeiro, o cabelo dela, nós vemos que o cabelo do Seiya é muito volumoso, como eu tinha falado, é um cabelo com mechas longas e tem bastante volume. Outro aspecto muito interessante sobre a armadura de ver aqui. Lembra que eu acabei de falar? As peças da armadura, elas têm que ter profundidade. Percebia que o capacete, ele tinha profundidade para dar o aspecto que está em cima de alguma coisa. Está assim, sobre algo. O capacete está sobre a cabeça. As ombreiras estão sobre os ombros. E por aí vai. Aqui, como ele já está perdendo muito da parte da armadura, então tem a ombreira ali que dá esse aspecto de estar sobre o ombro dele, mas tu percebe que as outras partes, elas estão mais encaixadas, elas não estão sobre o corpo dele. Claro, eu sei que eles estão em cima do corpo dele, mas elas têm um aspecto muito mais de roupa, no sentido de encaixado, tá acoplado nele certinho, do que está sobre alguma coisa. Vamos pegar o exemplo da camisa ali dele, da parte ali do peitoral dele. Tu percebe que dá um aspecto de que tá encaixado, mas não tá sobre o peitoral dele, não tem tanta profundidade, parece que realmente tá encaixado nele. A mesma coisa como se fosse aquela joelheira, a mesma coisa como se fosse aquele cinto, as luvas dele também, as luvas parece que elas estão encaixadas, parece que elas são a mão, entre aspas, assim, claro, entre aspas, tá? Elas parecem que são a mão, elas não parecem que estão sobre a mão deles. Eu sei que parece uma coisinha meio besta, meio simples, mas faz diferença. Tanto para desenhar os personagens do Cavaleiro do Zodíaco, quanto para tu fazer os seus desenhos criados, os seus desenhos próprios. Esse aspecto de profundidade no desenho é muito importante, você saber onde causar esse aspecto, tanto em posições quanto em
roupas, quanto em peças, quanto em poderes, quanto em armas, tudo esse aspecto de profundidade, saiba disso. Outra dica que eu vou repetir, profundidade ajuda muito na questão de luz e sombra, quanto mais profundo for algo, mais sombra terá. Então é importante também você saber luz e sombra para ajudar nesse aspecto. Então, nós percebemos certinho essa da roupa, da armadura, o formato do rosto, mais ou menos como eu tinha falado. Tu vê que não é um rosto muito pontiagudo, é um rosto mais oval mesmo. E também tem o aspecto da luz e sombra na parte da armadura. Então, tem muito brilho, tem bastante tons de cinza. Tem uns 2 tons de cinza aqui, 3 tons de cinza que eu consegui identificar. Tem tom de branco, tem tom de prateado, tem partes em praticamente só branco mesmo. Então tem bastante variação de cores, porque a armadura gera muita luz, gera muita iluminação, ela reflete muita iluminação, melhor dizendo. Então é importante você saber fazer exatamente essa dosagem, você saber não deixar uma armadura muito escura, senão vai ficar parecendo que é um bloco, não vai ficar parecendo que é um ferro, entendeu? Você tem que entender essa questão do que aquilo é, qual é a matéria daquele elemento que você está desenhando. Então agora eu vou botar uma imagem de vários personagens do Cavaleiros do Zodíaco pra gente ver como essas características se repetem. E tu vai ver que todas as características que eu falei no Seiya vai ter nos outros personagens. Todas, sem exceção, tá? Vamos lá, basicamente quase sem exceção, né? Antes de continuar o vídeo, gostaria de pedir que se você tá gostando, não se esqueça de deixar um like no canal, compartilhar pro amigo, tá? Isso realmente ajuda muito aqui no engajamento no canal, me ajuda muito a chegando a novas pessoas. Também te aconselho a, no final do vídeo, clicar na playlist Desafio dos 30 Dias. Que nessa playlist eu peguei e separei vários vídeos te ensinando a desenhar passo a passo do zero ao avançado em apenas 30 dias. É uma forma muito boa de você melhorar seus desenhos de uma forma super rápida. Então, quando acabar esse vídeo, clica na playlist do Desafio dos 30 Dias que vai valer muito a pena. Então, vamos voltar para o vídeo agora. Então, eu peguei essa imagem aí do começo do vídeo, que pelo menos é a imagem que eu achei com melhor qualidade, assim. Como é um anime muito antigo, é difícil achar imagem de boa qualidade, pelo menos sendo na área que eu pesquiso. Vamos lá. O formato do rosto. Tudo tu vê que rosto mais oval. Nenhum rosto é extremamente pontiagudo e também nenhum rosto muito quadrado. A questão do olho grande também. Todos têm um olho bem grande, bem visível. Dá pra ver certinho o olho dos personagens. Nenhum tem um olho pequeno dos 5 aqui. E o outro, né, que é cego, coitado. Esse aí nem olho tem direito. Enfim, então, essa questão do olho, coisa assim. Cabelo também, todos com cabelo com grandes mechas, mechas longas. Nenhum com mecha curta, nenhum com mecha fina. Nenhum cabelo extremamente detalhado. Tudo mechas longas e compridas. Longas é diferente de compridas, tá bom? Agora... a parte mais importante, as armaduras. Percebe o que eu tinha falado? Olha como tem. Os capacetes, eles sempre vêm para frente. Eles dão esse aspecto de estar vindo para frente, não só indo para o lado. Então, o cabelo, né? O capacete dos 5 é tudo assim, dando o aspecto de estar para frente, com um aspecto de profundidade, para dar esse aspecto de estar sobre a cabeça do personagem. Agora, nas partes da armadura, alguns eles têm uma armadura um pouco maior, mais compacta. Então, por exemplo, tu vê que o escudo também parece um pouco disso. O peitoral de gelo, que eu esqueci o nome. O do Ikki, o de Fênix também, tem uma questão peitoral mais robusto. Tu vê que ele tem esse aspecto de profundidade. Tu vê que, ó, o peitoral dele ali, aquela parte ali do peitoral, ela tá um pouco à frente da parte lateral do corpo dele. Ou seja, para realmente dar esse aspecto de estou na frente, estou acima, estou sobre o peito do personagem. Então, essa questão de armadura é a parte mais difícil de tu fazer, tá? Você tem que saber dar esse aspecto de profundidade no desenho, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E na hora da pintura, tem muita luz e sombra, principalmente muitos pontos de iluminação. Então vai com paciência, tenta pegar um lápis que mistura bem as cores, que vai facilitar bastante. Se tu pegar um lápis muito duro, vai ser bem difícil, vai se complicar bastante e não vai ser legal o desenho. Então, isso é o que eu te recomendaria. Então, chegando aqui no final do vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like no canal, compartilhar comigo. Clica aqui no Desafio 30 Dias, um desafio que tem muito legal, assim, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. É o desafio de como melhorar seu traço, tá? Todo dia você pode fazer isso durante 30 dias que você vai ter resultado incrível de como melhorar a firmeza do seu traço. Na playlist eu te ensino certinho como fazer. Então, te espero lá. Até a próxima. Tchau.